Continuação do texto sobre por que algumas pessoas não ligam para o próprio aniversário. Expansão com profundidade psicológica, camadas filosóficas e técnicas de engajamento avançadas, sem repetir ideias anteriores. O aniversário como espelho, o que sua relação com essa data revela sobre você. Há um detalhe curioso nesse fenômeno. A forma como lidamos com nosso aniversário é um termômetro emocional. Não é à toa que psicólogos e terapeutas muitas vezes perguntam: como você costuma passar seu dia? Porque a resposta revela padrões de autopercepção, expectativas e até traumas não resolvidos. Pense bem, o aniversário é a única data do ano que, por definição, é sobre você. E isso, para muitas pessoas, é assustador. Não pela vaidade, mas pelo que esse foco obrigatório desperta. Para os perfeccionistas, é um lembrete de tudo que ainda não conquistaram. Dei conta de tão pouco nesse ano. Para os ansiosos, é uma pressão social disfarçada. Será que vão lembrar? E se ninguém ligar? Para os introvertidos, é uma invasão de privacidade. Porque hoje todo mundo acha que tem o direito de me parar na rua. Para os que carregam lutos, é uma ferida aberta. Esse deveria ser o aniversário dela também. E se eu te disser que sua relação com essa data é, na verdade, um diálogo com seu eu passado? A criança que você foi, aquela que esperava ansiosa pelo bolo, pelos abraços, pela sensação de ser especial, ainda existe dentro de você. Quando ignoramos o aniversário, às vezes estamos, sem querer, ignorando essa criança. A ciência por trás do desapego, o que o cérebro esconde. Estudos em neurociência mostram que memórias associadas a datas comemorativas ativam a amígdala, centro das emoções, de forma intensa. Se essas memórias forem dolorosas, o cérebro desativa o sistema de recompensa, aquele que nos faz sentir prazer, como mecanismo de proteção. É como se inconscientemente você dissesse: se eu não comemorar, não vou me lembrar. Se não me lembrar, não vai doer. Isso explica porque algumas pessoas nem sequer marcam a data no calendário. Não é esquecimento, é um ato de autopreservação. O psicólogo Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, chama isso de avaliação afetiva. Nosso cérebro pesa automaticamente se o custo emocional de lembrar supera o benefício. Mas aqui está o paradoxo. Ao evitar a data, você também perde a chance de reescrever sua história. Cada aniversário ignorado é uma oportunidade de curar o passado com novas memórias. Mas para isso, é preciso encarar o desconforto. O aniversário como ritual de renascimento, e por que você precisa dele? Antropologicamente, toda cultura tem rituais de passagem, e o aniversário é um deles. Ele marca a morte simbólica de um você antigo e o nascimento de um novo. Quando você o ignora, está sem querer, congela no tempo. Pense nas tradições. Soprar velas igual fazer um pedido, projeção de desejos. Apagar as luzes igual momento de introspecção. Cantar parabéns igual validação social, você merece ser celebrado. Quando você pula esses rituais, está dizendo ao seu inconsciente: eu não mereço evoluir, eu não mereço ser visto. Mas e se, em vez de ignorar, você reinventasse? E se o aniversário fosse menos sobre comemoração e mais sobre reconciliação? Com seu passado, obrigado por me trazer até aqui. Com seu presente, o que eu realmente quero agora? Com seu futuro, que versão de mim eu quero levar adiante? Não precisa de festa. Precisa de significado. O silêncio que fala, o que sua indiferença diz aos outros. Aqui vai uma verdade incômoda. Quando você diz não ligo para meu aniversário, os outros ouvem coisas que você não disse. Seus pais ouvem: vocês não foram importantes o suficiente para me fazer gostar dessa data. Seus amigos ouvem: não se aproximem demais, senão vou me afastar. Seu parceiro ouve: não vale a pena tentar me fazer feliz. Seus filhos, se você tiver, ouvirão: celebrar a vida não é importante. Não é justo? Não. É inconsciente? Sim. A psicóloga Sue Johnson, criadora da terapia focada em emoções, explica que a evitação emocional é contagiosa. Quando você recusa a celebração, está sem querer, ensinando as pessoas ao seu redor a também não celebrarem você, e isso cria um ciclo de solidão autoimposta. A pergunta que poucos fazem: será que minha indiferença é, na verdade, um teste? Estou esperando que alguém prove que eu valho a pena? Como transformar o não ligar em celebrar do seu jeito? Se você se identificou até aqui, não estou sugerindo que você vire uma pessoa que adora festas. Estou propondo que você recuperar o controle dessa narrativa. Afinal, ignorar não é neutralidade, é uma escolha ativa. E toda escolha tem um custo. Aqui estão 5 formas de celebrar sem trair sua essência. O ritual solitário para introvertidos.
Acorde mais cedo, prepare seu café favorito e escreva uma carta para você mesmo, não sobre o que conquistou, mas sobre quem você se tornou. Guarde em um lugar seguro e abra no próximo aniversário. 2. A celebração inversa para quem odeia ser o centro. Em vez de receber, faça um gesto anônimo para alguém, pague o café de um estranho, doe sangue, envie uma mensagem para alguém que você admira. O foco sai de você, mas a energia de gratidão volta. 3. O dia da não data para quem associa o dia a traumas. Escolha outra data qualquer no ano, um dia que você ama, como o primeiro dia de primavera, e declare: esse é meu dia de renascimento. Celebre sem a carga emocional do passado. 4. A festa dos sentidos, para quem precisa de significado concreto. Crie uma experiência sensorial que só você entenda, um banho de mar ao amanhecer, um prato que você ama, uma playlist das músicas que marcaram seus últimos 12 meses. Celebre com o corpo, não com as palavras. 5. O aniversário filosófico para quem quer profundidade. Reúna uma ou duas pessoas que te conhecem de verdade, não precisa ser muita gente, e proponha uma conversa com 3 perguntas. O que eu aprendi esse ano que ninguém mais poderia me ensinar? Que medo eu superei sem perceber? Que versão de mim eu quero deixar para trás? O segredo? Celebrar não é sobre os outros, é sobre honrar sua própria jornada. A última pergunta, e a resposta que você já sabe. Se você chegou até aqui, provavelmente está se perguntando: mas e se eu realmente não sentir nada? E se for só mais um dia? A resposta está em uma frase do filósofo Alan Watts. O significado da vida não é uma coisa que você descobre, é algo que você cria. Seu aniversário não é apenas um dia. É o dia em que o universo decidiu que você merecia existir. E isso por si só, é motivo suficiente para, no mínimo, parar, respirar e agradecer. Não pela festa. Não pelos presentes. Pelo privilégio de ainda estar aqui, ainda em construção, ainda com páginas em branco para escrever. Agora a escolha é sua, mas não ignore essa parte. Se esse texto ressonou com você, faça uma coisa por mim. Pare agora e anote uma memória positiva, mesmo que pequena, do seu último ano. 2. Compartilha nos comentários. Eu não ligo para meu aniversário porque. Ou esse ano, vou celebrar do meu jeito assim. Sua resposta pode ajudar alguém que se sente sozinho nisso. 3. Salva esse texto e releia no seu próximo aniversário. Você vai se surpreender com o que mudou. E se você conhece alguém que finge não ligar, mas carrega uma história por trás, envie isso para ela. Às vezes, o maior presente é alguém entender sem julgar. Até a próxima reflexão. E lembre-se, a vida não é medida pelos dias que você viveu, mas pelos momentos em que você se permitiu sentir que estava vivo. Fogo PS. Se você quiser mergulhar mais fundo nesses temas, deixa um coração vermelho aqui embaixo, vou saber que é para criar mais conteúdos como esse. Obrigado por existir. Sim, você. E se o seu aniversário não fosse sobre você? Sim, leia de novo. Essa pergunta é uma armadilha. Porque no fundo a gente sabe, o dia em que você nasceu nunca foi só sobre você. Foi sobre a sua mãe, que talvez tenha chorado de alívio ao te ver pela primeira vez. Sobre o seu pai, que pode ter ficado mudo de medo, ou de amor, ou dos dois. Sobre os amigos que anos depois vão lembrar do seu riso em um dia qualquer, não necessariamente em 18 de março ou 5 de novembro. Aniversário é a única data que comemoramos algo que não escolhemos fazer. Nascer não foi decisão sua. Mas o que você faz com os anos que ganhou depois? Isso sim é arte. E é aí que mora o incômodo de quem não liga para a data. Eles estão ocupados demais criando a própria vida para parar e comemorar o acaso de ter nascido. O paradoxo do não ligar. Pense bem, quem ignora o aniversário geralmente não ignora a vida. Essas pessoas costumam ser construtoras silenciosas, preferem marcar presença no dia a dia do que em uma festa. Filósofas acidentais questionam o porquê de comemorar o tempo passar como se fosse uma derrota. Sobreviventes que viraram estrategistas, aprenderam que expectativas são armadilhas, então celebram só o que podem controlar. Mas aqui está o detalhe cruel. Ao rejeitar a comemoração, elas muitas vezes rejeitam também o direito de ocupar espaço. E isso sim, é uma ferida que merece atenção. Porque não ligar para o aniversário pode ser um ato de rebeldia, não vou me render ao consumismo emocional. 2. Uma armadura, se eu não comemorar, não vou me decepcionar. 3. Um grito por significado, quero que minha vida seja celebrada todos os dias, não só em um. E se você se identificou com alguma dessas, pergunte-se: o que eu realmente quero evitar? A festa, ou a sensação de que no fundo ninguém notaria se eu sumisse? O aniversário como espelho.
Aqui vai uma verdade inconveniente. A forma como você lida com o seu aniversário revela como você lida com o amor. Se você evita comemorar, pode ser que evite também receber carinho sem merecer. Se você odeia ser o centro das atenções, talvez tema ocupar espaço demais, ou de menos. Se você prefere dias comuns, é provável que confie mais em gestos do que em palavras. E tudo bem. Mas perceba, você não está fugindo do aniversário. Está fugindo de uma versão distorcida do que ele representa. Pausa. Respira. Isso não é acusação. É convite. O que fazer com essa descoberta? Se você ignora a data por princípios, acha frívolo. Experimente celebrar de outro jeito. Doe sangue, plante uma árvore, escreva uma carta para você mesmo abrir daqui a 10 anos. Transforme o dia em algo que faça sentido para você. 2. Se você evita por medo de decepção, faça um teste. Convide uma só pessoa que você sabe que não vai te deixar na mão. Comece pequeno. O cérebro precisa aprender que nem todo risco leva a dor. 3. Se você acha que não merece comemoração, pare tudo agora e anote 3 coisas que você fez nos últimos 12 meses que te orgulham. Não importa o tamanho. Merecimento não é sobre perfeição, é sobre existência. A pergunta que mudará seu próximo aniversário. E não é você vai fazer bolo? É isto. Se hoje fosse meu último aniversário, como eu gostaria de tê-lo vivido? Não respondemos isso com decorações ou listas de presentes. Respondemos com a qualidade dos nossos dias. E se a resposta for com mais coragem para ser visto, então talvez, só talvez, o problema não seja o aniversário. Talvez o problema seja que você está esperando permissão para brilhar. E spoiler, você já tem. Seu desafio, não pule essa parte. Escolha uma memória do seu último ano que ninguém comemoraria, mas que mudou você. Excelência, o dia que chorei no banheiro do trabalho e decidi pedir demissão, a vez que ajudei um estranho e ninguém ficou sabendo. 2. Comente aqui, meu aniversário invisível foi quando? Isso não é sobre exposição. É sobre dar nome ao que importa. 3. Faça uma coisa simbólica hoje. Compre um café para si mesmo, assista ao pôr do sol, ou simplesmente diga em voz alta, eu estou aqui. E isso já é motivo suficiente. Para quem ama alguém que não liga. Se você conhece uma pessoa assim, não insista em festas. Em vez disso, dê presentes que são experiências. Um bilhete com uma memória que você tem dela, um livro que ela mencionou uma vez, ou simplesmente um abraço com a frase, não preciso de data para celebrar você. Entenda que o problema não é você. É a associação que ela faz entre carinho e vulnerabilidade. Celebre ela no dia a dia. O melhor presente para quem evita aniversários é provar que eles são amados nos 364 dias restantes. A última coisa e a mais importante. Aniversário não é sobre velhinhas, anos ou presentes. É sobre uma pergunta que a vida faz para você todo ano bem baixinho. E aí? Você ainda está escolhendo viver? E a resposta não precisa ser uma festa. Pode ser um sim sussurrado, um obrigado ao universo, ou simplesmente continuar. Fogo PS, se esse texto mexeu com você, deixa um coração vermelho e me conta nos comentários. Meu aniversário invisível foi. Ou, esse ano, vou celebrar assim. Sua história pode ser o farol de alguém que se sente sozinho nisso. E se você conhece alguém que finge não ligar, mas carrega um peso, envie isso para ela. Às vezes o maior presente é alguém dizer, eu entendo. E tá tudo bem. Até a próxima reflexão. E lembre-se, você não é obrigado a gostar de aniversários, mas é obrigado a gostar de si mesmo, mesmo que seja só hoje. O silêncio que fala mais alto. Há um tipo de pessoa que quando você diz parabéns, responde com um sorriso rápido e muda de assunto. Não é indiferença, é um código. Um código que só quem já carregou o peso de expectativas não atendidas consegue decifrar. Pense, quantas vezes um feliz aniversário foi seguido por um, e agora? O que eu faço com esse ano novo? Para elas, a data não é uma celebração, mas um espelho. E espelhos, quando quebrados, cortam a matemática invisível dos anos. Elas fazem as contas que ninguém vê. Se eu tiver X anos, já deveria ter conquistado Y. Cada vela é um lembrete do que não fiz. O bolo é uma tortura doce, quanto mais fatias, mais pressão. Não é drama, é aritmética emocional. E o pior, ninguém ensina a resolver essas equações. Mas aqui está o segredo que elas demoram a aprender. A vida não é uma prova de matemática. Não há gabarito. Não há deveria. Há só hoje esse pedaço de tempo que insiste em ser vivido, mesmo quando a gente prefere só contá-lo. O presente que elas nunca pediram, mas merecem.
Se você ama alguém que foge de aniversários, não insista no bolo. Insista no seguinte. Na presença sem motivo. Um café às 3 da tarde de uma terça-feira qualquer. Lembrei de você sem data comemorativa. Porque o amor genuíno não marca na agenda. 2. No silêncio que acolhe. Não force sorrisos. Às vezes, o melhor presente é um abraço que não pergunta, só existe. 3. Na verdade que liberta. Diga, eu sei que hoje não é fácil. E tá tudo bem não gostar disso. Você não é obrigado a fingir. Isso é mais poderoso que qualquer parabéns. A pergunta que mudará tudo. Se você é essa pessoa que evita a própria data, faça um exercício agora. Feche os olhos e pergunte. Se hoje fosse meu último aniversário, o que eu faria diferente? Não é sobre medo. É sobre clareza. Porque a vida não é medida em velhinhas apagadas, mas em momentos queimados de significado, aqueles que, quando você lembra, não precisa de data para brilhar. Fogo PS, porque algumas coisas precisam ser ditas baixinho. Se você já odiou o próprio aniversário, deixa aqui. O meu aniversário invisível foi quando? Conte sua história. Esse ano vou celebrar do meu jeito. Invente uma nova tradição. Sua palavra pode ser a mão estendida para alguém que se sente sozinho nisso. E se você conhece alguém que sorri de lado quando falam em aniversário, mande isso para ela. Às vezes, o maior presente é alguém dizer, eu vejo você, mesmo nos dias que você prefere esquecer. Até a próxima verdade que a gente ainda não contou. E lembre-se, você não é obrigado a gostar de aniversários, mas é obrigado a permitir que a vida te surpreenda, mesmo que seja só hoje, mesmo que seja só agora. O aniversário que você nunca teve, e o que ele esconde. Há um tipo de aniversário que ninguém comemora, mas todos já viveram. Aquele que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Não é uma data no calendário. É um vazio com velhinhas. Pense, quantas vezes você adiou um sonho, um amor, uma mudança dizendo, um dia eu faço. Esse um dia é o seu aniversário invisível. A data em que você deveria ter nascido de novo, para a coragem, para a verdade, para a vida que merece, mas ficou só no quase. E aqui está a pergunta que dói, e que precisa ser feita. Se hoje fosse o último dia para você finalmente parar de esperar e começar a viver, o que você faria? Não é sobre pressa, é sobre honestidade radical, porque a gente não tem medo do tempo passando. A gente tem medo de olhar nos olhos do tempo e ver que ele passou em branco. A matemática dos aniversários não celebrados. Faça as contas. Um ano igual a 365 dias. Um dia igual a 24 horas. Uma hora igual a 60 minutos de escolhas. Agora subtraia os minutos que você passou rolando o feed de vidas que não são a sua. As horas que você adiou a ligação, o pedido de desculpas, o primeiro passo. Os dias em que você fingiu não ligar, mas doía. Resultado? Um número assustador de aniversários que você deixou de viver, não por falta de tempo, mas por falta de permissão. Mas eu tenho minhas razões, você diz. Claro que tem. Todo mundo tem. As razões são as velhinhas que nunca acendemos. O segredo das pessoas que não comemoram. E por que você deveria imitar? Aqueles que ignoram o próprio aniversário não estão fugindo da vida. Estão recalculando a rota. Eles entenderam algo que a maioria esquece. A vida não é uma festa anual. É uma sequência de pequenos renascimentos. Toda vez que você escolhe agir em vez de esperar, você está soprando as velhinhas de um novo começo. O verdadeiro presente não está na data. Está na coragem de dizer chega para o que não te serve mais, mesmo que seja só hoje. Então, aqui vai a pergunta que muda tudo. Se o seu aniversário não é sobre velhinhas, o que ele é? Resposta: é sobre as cinzas. As cinzas do que você queimou para nascer de novo. Fogo PS, porque algumas verdades precisam de silêncio para serem ouvidas. Se você já deixou um aniversário passar em branco, da vida, do amor, da carreira, conte aqui. O meu aniversário fantasma foi quando? Aquele sonho que você enterrou sem lápide. Esse ano vou celebrar do meu jeito. Mesmo que seja só ligando para quem faz falta ou comprando aquele caderno que você adia há meses. Sua história pode ser a faísca que alguém precisa para finalmente acender a própria vela. E se você conhece alguém que vive adiando a própria vida, mande isso para ela. Às vezes o maior presente não é um parabéns, é um lembrete de que ainda dá tempo. Até a próxima verdade que a gente ainda não teve coragem de contar. E lembre-se, você não é obrigado a gostar de aniversários. Mas é obrigado a permitir que a vida te surpreenda, mesmo que seja só hoje, mesmo que seja só agora. Por que esse texto funciona? Gancho emocional, aniversário que ninguém comemora, curiosidade mais identificação. 2.
Metáfora estendida: velhinhas igual escolhas, cinzas igual renascimento. 3. Perguntas incômodas que forçam a reflexão. O que você faria se hoje fosse o último dia? 4. Matemática simbólica: subtrair minutos perdidos igual impacto visual. 5. Reinterpretação filosófica: não comemorar igual recalcular a rota. 6. CTA com propósito: compartilhar histórias igual comunidade, ação concreta igual ligar para quem faz falta. 7. Fecho circular: retoma o tema do início, mas com uma nova camada. Agora, como aplicar em outros temas? Troque aniversário por o emprego que você odeia e o que ele está roubando de você. O amor que você não deixa entrar e o preço disso. A dieta que você começa toda segunda e o que ela esconde. Fórmula: 1. Comportamento comum. Procrastinar. 2. Causa profunda: medo, trauma, crença limitante. 3. Reinterpretação: não é preguiça, é autoproteção. 4. Ação simbólica: queime uma folha com o que você vai deixar para trás. 5. Frase viral: sua vida não é um rascunho. Pare de tratar ela como um. Dica extra: sempre inclua um elemento físico, queimar uma folha, ligar para alguém, comprar algo simbólico. Isso transforma a reflexão em ritual, e rituais engajam mais que palavras.